Glória a Deus. Pronto? Meus amados, ainda no módulo de Atos dos Apóstolos, hoje nós vamos dar continuidade e estaremos dando início à aula de número 2. Né? Na aula de número 1, nós vimos sobre o sumário, a apresentação, sobre o livro de Atos, vimos também sobre o conceito introdutório, vimos a autoria e data, vimos o destinatário, né, para quem foi escrito, vimos também o gênero literário, vimos os temas e títulos, vimos as informantes de Lucas, a quem ele se recorreu para que compusesse o livro de Atos. Também vimos seu caráter histórico e vimos o propósito do livro e vimos, por fim, que o livro relata sobre o aspecto sobrenatural de milagres. Vimos tudo isso na aula passada, né? E agora, na presente aula, nós iremos ver o valor teológico de Atos ontem e hoje. Ontem, de verdade que não se trata do dia de ontem, né? Mas ontem é do passado e do presente. Também iremos ver alguns comentários. Diga-se de passagem, nós iremos ver o nascedouro de uma igreja verdadeira, né? E, se der tempo, a gente entra nas perseguições, mas provavelmente a gente consiga só até o nascedouro, tá bom? Então, eis a aula de hoje. Para começar, nós iremos dar início aqui à página do nosso material, é a página de número 13. O valor teológico de Atos, ontem e hoje. Aqui diz assim: pode-se dizer que o principal propósito de Lucas, ao escrever Atos, foi teológico. Ou seja, o principal propósito foi teológico. Lucas destacou a ação do Espírito Santo. A mensagem de Lucas não é simplesmente que o Evangelho se espalhou de Jerusalém até os confins da terra. Sua mensagem é de que foi Deus a causa dessa difusão do Evangelho. E do começo ao fim de Atos, os apóstolos são providencialmente protegidos e dirigidos pela ação de Deus em sua vida. O imperativo missionário para a igreja continua o mesmo em cada geração. Capacitados pelo Espírito, temos de ser testemunhas obedientes enquanto a mensagem do Evangelho é levada ao mundo inteiro. Então aqui a gente já vê o valor teológico. Percebamos que Lucas ele não se atém a trabalhar um contexto histórico, geográfico, político, não. Ele se detém a falar sobre a ação do Espírito Santo através dos apóstolos, bem como a participação de Deus em meio às ações dele. E ainda a pessoa de Jesus. Então, assim, ele já começa ali apresentando todo o ar divino e sobrenatural neste tratado, como ele diz, né? Tratado. Então, nesse aspecto, nós percebemos que o valor teológico de Atos dos Apóstolos, ele diz respeito, tanto no passado quanto no presente, à supremacia divina. Então, a supremacia divina é o valor teológico. Então, se a gente for analisar em Atos dos Apóstolos, a gente vai conseguir identificar a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vai conseguir identificar a ação de Deus, o plano de Deus sendo executado, a pessoa de Jesus na sua transitoriedade, e vamos notar também a chegada do Espírito Santo. Não só a sua chegada, mas também a sua ação. Então, a ação do Espírito Santo vai ser notória ali em meio aos apóstolos. Por isso que, nós até falamos na aula passada, aí nos vídeos, alguns teólogos classificam e nomeiam Atos dos Apóstolos como sendo atos do Espírito Santo, e não dos apóstolos. Como a gente está falando, o seu contexto, ele trata da história, todavia, com o ápice ou na égide do cunho divino.
sobrenatural, uma ação de um ser supremo, divino, na história. Então, assim, não é que ele mencione história somente, mas ele menciona um ato divino na história. Então, é nesse aspecto, é o seu valor teológico, né? Deixa eu ver aqui, tem até tinha visto aqui que tem uma perguntinha nesse sentido. Eu não estou achando aqui. Sim, tal. Não estou achando. Eu vi algo parecido, se era histórico ou não. Mas, enfim, nesse aspecto a gente percebe que o valor teológico do livro de Atos dos Apóstolos, de ontem, no passado e no presente, ele diz respeito à supremacia da ação divina, do sobrenatural. Tá? Nós vamos agora, ainda aqui na página de número 13, entrar para os comentários, que é o nascedouro de uma igreja verdadeira. Nós vamos aqui seguir, tentar passar hoje do capítulo 1 de Atos até o capítulo 5 de Atos. Então a gente vai tentar passar esses 5 capítulos aí, que é desafiador, né? Mas vamos tentar, tá bom? Dentre esses comentários, nós vamos aqui traçar alguns, tá? A gente vai abordando situações, como o nome já diz, são comentários. Então, o nascedouro de uma igreja verdadeira, nessa lente, nessa ótica. Vamos comentar sobre o nascedouro dessa igreja, tá? A gente precisa entender que os discípulos, eles estavam dentro de um período comemorativo, ou um período festivo. Estavam dentro do período. E esse período, ele vinha da onde? Desde lá vou botar aqui, do Calvário, onde estava se comemorando uma festa chamada Páscoa, até outra data comemorativa, que era o dia de Pentecostes, né? Só que eles ainda não tinham fechado esses 50, aqui são o quê? São 50 dias, né? Vou botar bem aqui. 50 dias após a Páscoa. Eles estavam bem aqui, com 40 dias. Tá? Então, quando a narrativa, aqui no nosso material, vai nos mostrar os 40 dias depois. Depois de quê? Daqui, ó, da crucificação. Tá? E, na verdade, a contagem é de domingo. Os 40 dias no caso da ressurreição. E aí ele vai dizer assim, nos primeiros 5 capítulos, ou seja, o que nós iremos estudar hoje, do capítulo 1 ao 5, os primeiros 5 capítulos, relataremos uma série de cenas ou retratos em miniaturas da primitiva comunidade cristã de Jerusalém. Tudo inicia no ponto em que o Evangelho de Lucas terminou com o Senhor ressuscitado aparecendo aos discípulos, a intervalos durante 40 dias, ordenando-lhes que esperem em Jerusalém até que recebam o poder celestial para depois agirem como suas testemunhas naquela cidade, na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Já se tem dito que esta indicação geográfica tríplice, né, que é Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra, constitui-se numa espécie de índice do esboço de Atos, visto ser essa a ordem em que Lucas descreve a propagação do Evangelho. As palavras de Cristo, sereis minhas testemunhas, que ele menciona ali, são dignas de nota por serem citadas lá em Isaías 43, 10. Alguém pode
ler, por gentileza, Isaías 43, 10. Enquanto você procura, ali no slide, a gente vai ver essa questão do nascedouro. O nascedouro da igreja primitiva. E aí diz, teve como a ascensão de Jesus e a escolha de Matias, no capítulo 1. No capítulo 2, vem o Pentecostes e a descida do Espírito Santo. E 3.000 almas ali, cerca de 3.000 almas sendo batizadas lá em Jerusalém após a pregação de Pedro, né? O nascedor, mostra ali o embrião, nascendo, nasceu a igreja, aquela igreja primitiva ali na sua plenitude, né? Na sua plenitude, porque há quem julgue que o nascedouro da igreja se deu antes, se deu lá em João 14 ainda, se deu antes, quando Jesus envia os discípulos. E aí, nós vamos já tratar sobre isso, e aí há quem diga que o nascedouro começa ali, mas, para nós, pentecostais, a igreja nasce aqui, tá? Já no capítulo 2, né? Então, pode ler, Isaías 43, 10. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são os meus servos, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim, entendam que eu sou. Que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Nenhum haverá, perfeito. Ou seja, vocês são quem? Minhas testemunhas. Não é assim? Lê também o 11 e o 12. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Isso. Eu anunciei salvação, eu realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Sou Deus. Ou seja, de novo ele enfatiza, vocês são o quê? Minhas testemunhas. E mostrando também outra coisa, a exclusividade da adoração somente para ele. Ou seja, não há outro Deus fora de mim. Não tem, sou eu. Né? Lê o 12, leu o 12 já, o 11, o 12? 11 e 12, né? E aí o 13 é aquele massa, aquela magma, né? Aquele texto que é memorável, né? Leia aí o 13, que é o 43, 13. Ainda antes que houvesse dias, eu sou. Não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? É forte, né? Ou seja, ele faz o fechamento dizendo do antes, do agora e do depois, né? Ele diz que antes que houvesse dia, eu sou. E não há, ou seja, agora, outro Deus. E operando eu, quem impedirá no futuro? Então, assim, ele menciona ali o passado, presente e futuro, mostrando a soberania e a deidade de Deus. Ele é tempo e fora de tempo e está controlando o tempo conforme a sua vontade. Então, aqui a gente percebe que existe uma base muito forte no contexto, na visão panorâmica dos atos contidos aqui em Atos dos Apóstolos. Por exemplo, a gente pode então assim dizer que nessa transitoriedade de Isaías 43, 10 até o 12, por que não dizer o 13, né? Mas aqui a gente nota que existia, a gente pode perceber isso, que Atos dos Apóstolos, como mostra o nascedouro da igreja, Cristo está apresentando ali um Israel antigo e um novo Israel. Uma aliança antiga e uma nova aliança. Uma conduta antiga e uma nova conduta. Um tratado antigo e um novo tratado. Um testamento antigo e um novo testamento. A gente percebe então que no Israel antigo, vou pegar aqui, Israel antigo,
E o novo Israel, né? Botar aqui Israel antigo, novo Israel. Botar assim, novo Israel. Aqui tem algumas curiosidades, porque Cristo ele estava tratando esse assunto. Como? Se a gente for analisar, aqui está constituindo uma espécie aonde Cristo diz: vocês são minhas testemunhas, fazendo menção do texto de Isaías lá da Antiga Aliança, do Velho Testamento, ratificando para eles que era o mesmo tratado, o mesmo legado, só que agora na pessoa de Cristo, endossada pelo Espírito. Então nós tínhamos ali, ele estava fazendo paralelo, como ele estava falando com pessoas que nasceram na raiz judaica, que foram criados segundo a lei mosaica, pessoas que eram amantes da lei e agora estavam tendo a oportunidade de ver o próprio Verbo e crer que ele era o Messias, crer que ele era o enviado, crer que ele era o Salvador. Para tudo isso acontecer, precisava Jesus fazer a virada de chave neles. E aí precisava Jesus fazer o que? Olha, vocês são minhas testemunhas. Ele não disse assim como está escrito, mas ele traz a palavra, porque ele não precisava nem falar assim como está escrito, porque ele é a palavra, ele é o Verbo. Ele não precisava dizer, está escrito, ele apenas falava. E aí ele menciona Isaías 43:10, sobre a testemunha, ser essa testemunha. E aí ele traz, quando ele faz isso, no âmbito teológico, ele está dizendo assim, ó, o antigo Israel, assim como foi lá, se faz necessário ser aqui, todavia, endossado agora pelo Espírito Santo. E aí ele traz esse endosso para eles, outorgando-lhe poderes sobre eles, passando, transmitindo para eles. Então, o Israel antigo, que vinha com esse conhecimento de Deus, da soberania de Deus, do poder de Deus, da essência de Deus, agora Jesus estava endossando no novo Israel, que agora era todo o povo, toda a nação, todo aquele que de fato crê. E isso, alguns até dizem assim, mas o Israel ali não seria aquela nomenclatura simplória de Jacó, tal. Mas isso aí é outro assunto, aonde a gente vai ver lá em Gênesis. Gênesis, quando Jacó ele tem aquela luta, né, com o anjo, e ele diz que não vai largar o anjo enquanto o anjo não lhe abençoar. E o anjo pergunta a ele qual o nome, ele diz Jacó, e diz: teu nome será Israel. Então ali ele recebe aquele nome. Só que depois, lá no Egito, em Êxodo já, né, lá no Egito, a gente vê naquela passagem do Mar Vermelho, o faraó com seu exército, né, o exército de faraó atolado ali no mar, com as rodas do carro tudo atolada, eles sem conseguir passar, e aí eles delegam a ordem dizendo assim, voltemos, vamos voltar e não prossigamos em perseguir Israel. Ou seja, eles classificam ali aquele povo todo como sendo o Israel. Então assim, alguns teólogos dizem que quando trata na Bíblia sobre esse Israel, o Israel antigo, o Israel de Deus, ele fala sobre Jacó. Mas a gente percebe que o povo hebreu, eles passaram a ser conhecidos de fato como Israel, inclusive pelos egípcios, cerca de muitos anos depois. Então assim, a gente nota esse conhecimento, essa tratativa dele como sendo Israel, não só o Jacó, mas Israel sendo todo aquele povo. E aí, quando vem agora no Novo Testamento, nós podemos nos classificar como sendo o novo Israel, a quem Cristo está direcionando a sua fala. Ainda aqui, prosseguindo, né? Ainda na página 14, vem depois aqui a narrativa da ascensão, né, que Lucas vai falar ainda em Atos dos Apóstolos, sobre a ascensão, após o que os discípulos estavam em número de 120, aguardavam em Jerusalém o cumprimento da promessa do Espírito.
E nesse ínterim preenche a vaga deixada no colégio dos 12 com a deserção de Judas, cuja queda eles veem predita no Velho Testamento. Aquilo que nós falamos na aula passada, né, a respeito daquela leitura que Pedro faz, né, e aí, depois dessa leitura, a gente vai ver até mais na frente, depois dessa leitura, ele fala que fique deserta a sua habitação e não seja colocado outro. E aí lá no Salmo 109 ele vai ler, vai citar novamente e dizendo que coloque outro em seu lugar. Então assim, é como sendo duas interpretações ou dois textos aplicados para a mesma situação. E é entendido na teologia de que ele estava se tratando de fato, lá no Salmo, estava se tratando de fato de Judas, né? O que é para ficar deserta a sua habitação. Só que quando coloca outro em seu lugar, aí já não se aplica para aqueles que foi escolhido pelo homem. A gente vai notar isso daqui a pouquinho. Aí, ainda na página 14, diz assim, o primeiro livro que Lucas vai dizer, né, sobre o tratado. O primeiro livro que ele fala lá em Atos 1, nós estamos no capítulo 1 ainda, Atos 1, primeiro livro, ele está se referindo a quem? Ao Evangelho, né, que é tido como o terceiro Evangelho. A gente viu aqui em outras aulas que, acho que foi nos Evangelhos, lá no Evangelho de Lucas, mesmo Marcos e Lucas que a gente passou aqui, e o terceiro, fala-se terceiro Evangelho, não por ser terceiro na posição, né, mas é por ser terceiro na nossa ordem, na organização da nossa Bíblia. O primeiro é Mateus, vem depois em Marcos, e o terceiro é Lucas. Então, ele trata aqui do primeiro Evangelho, o primeiro tratado. Esse primeiro que ele se refere é o terceiro lá do nosso Evangelho, é o Lucas. E aí ele diz que também endereçado a Teófilo, né? Quem era? Aí vem aquela questão, quem era esse Teófilo? A gente já discutiu aqui algumas aulas passadas, quem era esse Teófilo? Aqui ele vai trazer que era possivelmente um cidadão romano de categoria equestre, ou seja, aqueles que andam a cavalo ou fazem alguma coisa a cavalo, e possivelmente exercia cargo administrativo, como sugere o título, excelentíssimo. Então, quando ele dirige esse termo excelentíssimo, possivelmente seja para alguém, e esse alguém de elevada função. E deixa eu ver outra coisa. Daí vem também que o calendário cristão, aqui na Ascensão, que ele trata aqui da Ascensão, o calendário cristão do dia da Ascensão cai no 40º dia depois da Páscoa. Ou seja, a gente percebe aqui também, dentro do escopo do capítulo 1 ainda, ele falando da Ascensão, desde quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus, né? Ele faz assunto aos céus, ele está se referindo ao calendário cristão. Esse calendário, ele trazia essas datas, aonde contava-se daqui da Páscoa, no caso, o marco para essa contagem era o domingo, e a Igreja Católica tem como sendo domingo de Ramos, e aí traz esse marco, desse marco contava-se esses 40 dias para quando aconteceu a ascensão de Cristo aos céus, e 10 dias depois já fechava os 50, que é o Pentecostes, né? Que é do grego. E esses 50 dias a partir do domingo. Então, aqui no 40º dia, Jesus foi assunto aos céus, entretanto, da sua ressurreição até o 40º dia, ele apareceu por muitos, foi visto por cerca de 500 pessoas. Só que no 40º dia, aqui nesse dia, cerca de 120 estavam no local reunidos quando ocorreu a descida do Espírito Santo. Então, assim, ele foi visto por cerca de 500, não de forma sequencial, mas de forma intercalada. No lapso dos 40 dias ele era visto. Tinha aparições. Aparecia em momentos e momentos. Ele não permaneceu andando junto com os discípulos, como ele esteve outrora. Mas ele aparecia. Eram aparições. E numa dessas aparições ele aparece aqui no 40º dia, orienta os discípulos, passa as instruções, e enquanto ele vai falando, ele vai subindo. Enquanto fala, sobe.
né? E ele subindo, subiu até que as nuvens cobriu. Ele sumiu, né? E enquanto estava subindo, os discípulos obviamente olhando para cima, e aí até é curioso, né? Porque de fato, se eles estão conversando e a pessoa está subindo, existem duas situações aí. Eles estavam atentos ao que Jesus estava falando e perplexos por ver Cristo subindo, né? Que até então eles ainda não tinham visto. Eles viam Jesus aparecendo, mas Jesus subindo ainda não, né? Então estavam perplexos por ver subindo e atentos ao que ele estava falando. E aí ficaram olhando para cima. Enquanto estavam olhando para cima, que Jesus foi assunto aos céus e coberto pelas nuvens, aparecem dois varões, né? E aí perguntam para eles, e aparece, dá só uma olhada se são dois ou é um anjo que aparece, por gentileza, no capítulo 1. E aí ele aparece e aí pergunta: varões galileus, por que estão aí olhando para cima? Ora, mas por quê, né? Se Jesus acabou de subir, é óbvio que vão ficar assim tudo espantado. Dois, né? Muito obrigado, viu? É curioso ver se não ia voltar, né? Era, né? Na esperança de que, será que ele retorna logo? Né? Mas, exatamente. E aí os dois anjos que apareceram disseram: varões galileus, por que estão aí olhando para cima? Aí ele diz, ele faz a declaração, né? Como é que está escrito aí, na tradução de vocês? Eles disseram: homens da Galileia, porque vocês estão olhando para É diferente, né? Isso, vai, esse continua. Jesus que foi levado eu de vocês para o céu virado de alma, como vocês viram. Da mesma forma, né? O meu fala assim, da mesma forma. Do jeito que ele foi assunto aos céus, ele, na tradução da corrigida, vai dizer: ele há de voltar, né? Ou voltará da mesma maneira, do mesmo modo. Então, assim, isso também, abrindo parênteses rapidamente, dá margem para que a gente possa pregar e dizer que, do jeito que ele foi, ele vai voltar. Como? A olho visível, né? De modo que os discípulos viram subindo, ele também virão ele descer. Quando ele faz essa declaração, isso é um parênteses que eu estou abrindo, isso aqui é lá para a escatologia, dá margem, abre margem para que a gente possa sustentar que será a sua segunda vinda, né? Já aquela onde todo olho verá, toda língua confessará, aquele episódio ali. Só para a gente entender, foi uma declaração de anjos falando no instante que Jesus subiu. Ele diz: da mesma forma, do mesmo modo, da mesma maneira. Isso dá a entender o quê? Que assim como eles viram, ele também vai voltar, pelas nuvens. Entende? Isso aqui é lá para a escatologia, fecha o parênteses e volta para cá. Aí aqui, a gente vê também, depois da 40º dia após a Páscoa. Contudo, a exaltação de Jesus à direita de Deus. Apostólico e tal, 40º dia. Pronto, mas aqui na frente, diz assim: o 40º dia apenas marcou a última vez que ele desapareceu de vista dos discípulos, depois de uma aparição como ressuscitado. A série de visitas frequentes, se bem que intermitente, chegava agora ao fim, com uma cena que os convenceu da glória celestial do seu mestre. Ou seja, como os discípulos, como eu falei da aula passada, eles tinham uma cultura já enraigada do judaísmo, que é muito forte, para qualquer pessoa que ela já tem a sua religião, já tem a sua tradição, já tem a sua cultura, já tem sua educação religiosa, de um modo, para ela mudar para outra, é difícil. Ela pode até mudar, mas ela ainda carrega traços, ainda fica com uma certa desconfiança, ela fica fazendo comparações, ela fica ainda duvidando de algumas coisas, uma coisa ela compara, umas ela aceita, outras ela rejeita. É normal, isso é natural. E aqui, Jesus ele estava chancelando no coração deles. Por quê? Que de fato Jesus era o Messias. Ele estava assim, chancelando, estava ratificando que Jesus era o Messias. Porque se houvesse ainda alguma sombra de dúvidas, ali é para ter sido extirpado. Então ali ele estava fazendo isso. Por isso que ele menciona aqui neste modo.
Diz assim: não devemos imaginar que os intervalos entre as aparições, limitado e tal, alguma condição terrena. As coisas concernentes ao reino de Deus. Ele fala aqui a questão da limitação das aparições. Tipo assim, a gente não consegue imaginar a quantidade de vezes que ele apareceu nesse lapso de 40 dias. A gente não consegue imaginar, mas sabemos que foi cerca de 500 pessoas que viram ele. Tá? Uhum. Então, fazendo o que é Pentecostes, foi 10 dias depois que Jesus Subiu. 10 dias depois. Não é que esses 10 dias sejam alguma coisa assim, pelo menos só se for lá para o cabalismo. O cabalismo, eles gostam de se prender nos 10, nos 40, nos 50, nos 7, no 3, eles gostam disso. Mas aqui é porque já era uma tradição, uma festa tradicional que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Ponto. Jesus aprove a ele ser assunto aos céus nos 40 dias, no 40º dia, e depois desses dias, sabe Deus, nós não sabemos o porquê, né? Ele poderia muito bem ter ido no 49º dia, para que no dia depois acontecesse. Não sabemos, não sei se foi uma forma de Deus filtrar, colocar à prova aqueles que queriam de fato esperar por ele ou não, porque de cerca de 500 pessoas que viram ele nesses dias, somente 120 chegaram até aqui. Então assim, não sabemos, isso aqui é especulação, não sabemos. Então assim, foi, de certo teve um propósito da parte de Deus, mas não ficou revelado nas Escrituras, não ficou. Então o que ela não fala, a gente também não pode ultrapassar a linha, né? Mas no 40º dia foi assunto aos céus, isso a gente sabe. Subiu ao céu no 40º dia, todos os que estiveram presentes viram, eles viram, ouviram ele falar e viram ele subir. Eles viram. E aí ficaram esperando. 10 dias depois, eles estavam reunidos, cerca de 120, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Todos eles. Aí aqui, nesse pontinho 3 que tem lá no finalzinho da página 14, esta curta declaração foi desenvolvida pelos gnósticos de modo a apresentar Jesus, a transmitir doutrina esotérica, qual aqui as escolas deles mantinham. Ou seja, o que é isso? É que os gnósticos, eles pegaram essa declaração deles no que tange a ascensão de Cristo aos céus, para que eles pudessem dizer assim: isso aí é um desejo interior deles, é um conhecimento interior deles, que eles estão aguçando e querendo ilustrar do mestre deles, como se fosse um consolo para eles. O gnóstico, eles tinham como defesa da sua religião, daquilo que ele pensava, somente aquilo que é material, aquilo que é visível, né? Aquilo que é palpável. E para dizer que uma pessoa que eles viram lá, Jesus, o Galileu, o Nazareno, que andava por lá, agora tem aparições, e agora todo mundo viu ele subir aos céus, isso aí não entra não. Então, os gnósticos, eles bateram de frente com isso, na escola, na época, esotérica, né? E isso eles discutiam nas sinagogas, nas ruas, tinham várias discussões deles no sentido da divindade de Cristo, da pessoa de Cristo subir aos céus, da pessoa de Cristo transcender paredes, da pessoa de Cristo ressuscitar. Então são várias discussões em que os discípulos tiveram que defender a sua fé de forma ferrenha, para que eles se mantivessem com a fé ativa naquilo que eles viram, para eles não serem confundidos. Isso é muito importante, porque, por exemplo, acontece com a gente aceita Jesus e nós temos aquela experiência com Deus ali, é pessoal. Você aceitou a Jesus, você tem os seus motivos e Deus falou com você, no seu íntimo. Só que em um dado momento da vida, alguém pode te confrontar a respeito da sua fé. E o que você vai falar? O que você vai fazer?
Qual a fundamentação? Como você vai defendê-la? E se você não conseguir fazer isso, você corre um grande risco de começar a duvidar. E aí, quando começa a duvidar, é outro grande risco, qual? De esfriar na fé. E aí, esfriando na fé, você começa a acreditar mais no que lhe falam lá de fora do que no que você vê na Bíblia. E aí é um perigo grande, porque você já está a um passo de morrer espiritualmente. Então, é uma coisinha levando para outra. Perceba que tudo começou aonde? Numa dúvida, numa insegurança. Por isso que é importantíssimo você estar cada vez mais aprofundado na palavra, sabendo em quem você tem crido, que é Cristo, o Filho de Deus, enviado por Deus para salvar a humanidade. E agora ele está à destra do Pai, aguardando aquele grande dia em que ele voltará para levar o seu povo. Então, levar o seu povo no arrebatamento da igreja, levar o seu povo para junto dele. Então, precisamos ter isso em mente com muita clareza, tá certo? Aí aqui, deixa eu ver outro ponto que eu queria ver. Aqui na frente, as citações, lá na página 15, eu separei aqui lá no início, diz assim, ó, não há dúvida que a relação que a paixão e a vitória de Jesus tinham com a mensagem do reino foi agora patenteada aos discípulos. Quando ele diz, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aí diz aqui, conferir a pregação de João Batista em Marcos 1:8, né, que ele vai trazer sobre o batizar. Mas assim virá, que ele fala lá a respeito que eu vos batizo com água, mas ele batizará com Espírito Santo e com fogo. Então essa é a declaração de João Batista, né? João Batista declarou isso, fez essa separação, essa distinção, que eu vos batizo com água, mas o batismo dele é diferente, né? É com o Espírito Santo e com fogo. Então assim, não é que fossem dois batismos, tipo, batizar com o Espírito Santo, agora você batizar com fogo. É que com o Espírito Santo ele faz arder em nós a chama a chama do Espírito de Deus. Então ele faz arder em nós o desejo, a vontade, aquela da tipologia figurada do candelabro, fogo ardendo continuamente sobre o altar, né? A lâmpada acesa, aquilo ali. Então isso é feito pelo Espírito Santo. Isso é uma dúvidazinha. Sim. Que aí estava conversando aqui atrás. Aham. E Jesus, ele sobe 40 dias, ele sobe. Aham. E aí, ou seja, os anjos falam para o povo que assim que ele vai voltar. Do voltar não é um arrebatamento. Ainda não. Do jeito que os anjos falaram, ainda não. Porque... E é para nós ou para Israel? Uhum. Para Israel. Na nossa concepção é para Israel. Existem outras linhas, né? Tem outras linhas aí. A nossa concepção, lá na escatologia a gente vê melhor isso aqui, mas existem outras linhas que falam que não é, porque a gente fala assim que é para Israel, aí outras pessoas dizem assim, então eles vão ter uma segunda chance, né? Fala assim, a segunda chance. E aí outros dizem, não, isso ali é geral, para todo mundo. Aí tem outros, não. Então assim, tem várias linhas, né? A nossa é essa daí. A gente entende que seja para Israel, porque a igreja já terá subido antes, tá? Nessa linha. Então, como ela terá subido antes, só ficou quem? Os que não acreditaram, mas que eles têm promessa. Tem promessa, porque Deus enviou o seu Filho, foi para eles. Eles que rejeitaram. Entende? Então, assim, é como se fosse uma brecha que Deus abriu para encaixar eles. Assim como Deus abriu uma brecha para encaixar nós, abriu lá uma brecha para encaixar eles, né? Tipo isso. Alguns nem falam, nem usam esse termo que eu usei de brecha, né? Alguns falam assim, que Deus fez parou a contagem, aí a contagem dos anos está interrompida, aonde entrou esse espaço que é o da graça,
onde alguns usam esses termos, né? Eu usei brecha, outros não usam brecha. Outros dizem que parou aqui a contagem, aí deixou um espaço aqui para que encaixasse o galho da videira, lembra? Da videira e o galho ser enxertado. Aí esse enxerto do galho da videira é o gentio, são os gentios. É o gentio sendo enxertado na videira. Aí depois que enxertar, que estiver dando fruto, aí ele volta a contagem para poder vir buscar a videira. Então, assim, são várias linguagens, tem inúmeras, são muitas, mas enfim, isso aí deixa lá para frente, para a gente tomar um tempinho lá, né? Porque nosso tempo aqui é precioso. Então vamos aqui, nesse aspecto, ele fala aqui do Espírito, né? Seriam batizados com o Espírito Santo. Aí fala para conferir a pregação de João, e diz ainda lá em Atos 1, assim virá. Possivelmente com referência particular à nuvem, aquilo que eu falei agora há pouco, né? Assim virá. Ou seja, esse assim virá, o que ele está se referindo? Esse termo, ele é de comparativo, né? Assim, tá dizendo, desta forma, como diz na tradução que o irmão leu, deste modo. Entende? Então, quando ele fala isso, deste modo, desta forma, o que entendemos? Ele está se referindo às nuvens. Ele vem ali, pelas nuvens, né? E aparecerá. E aí, como os discípulos viram subir, ele diz, no próprio texto ele vai falar, que assim como vistes subir, aí ele virá, ou ele voltará. Então, como eles viram subir, vão ver também descer. Então, como eles vão ver, aí a gente entende que ainda não é o arrebatamento da igreja. Do arrebatamento, porque não vai ver. Pelo menos as pessoas não vão ver, né? Vai vir nas nuvens, ninguém vai ver, na linha que a gente entende, e ele vai chamar os seus. A gente classifica aquele termo lá de Coríntios, quando fala que o soar da trombeta, ante o soar da trombeta. Então, ante o soar, não é antes de tocar, não, é enquanto toca. Né? Tocou, pum, subiu. Um rápido, né? Um abrir e fechar de olhos. Aí é outro pano para manga, que tem muita gente que esse abrir e fechar de olho aí. Né? Mas, enfim, só para a gente entender que são dois episódios distintos. Um episódio é o rapto, o arrebatamento, que ninguém vai ver, somente é transformado, sobe, e o outro é que esse que os anjos falaram. Assim como vistes ir, ele virá. Então, como viu, ele vai voltar, do mesmo jeito. Então, se eles viram subir, vão ver descendo. Entendeu? Nesse aspecto, a gente sustenta que os anjos já estão aí dando um spoiler a respeito da vinda de Cristo. E essa vinda é aquela que Paulo diz, que todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então eles vão ver como o Messias que eles esperam até hoje, o Messias que havia de vir. Entendeu? Até hoje eles aguardam. Os não convertidos, né? Os ortodoxos. Até hoje eles aguardam. Eles acreditam em Deus. Acreditam assim com muita honestidade. Acreditam. Só que eles são tão zelosos por conta do muito zelo, como disse Davi, muito zelo, eles acabaram rejeitando o Messias quando veio. Rejeitado pelo muito zelo. Zelaram tanto, mas tanto que ignoraram o próprio Cristo. E não seria diferente não. Assim, não sei, tem gente que fala assim, rapaz, se Jesus viesse hoje novo, a gente também rejeitaria. Só que com a base bíblica para ele vir hoje, assim, como pessoa, né? Não tem. Naquela época tinha. Só que eles ainda não haviam entendido. Não entenderam bem. Aí por isso que eles acabaram que ignorando, rejeitando o Messias, né? O Cristo. Rejeitaram. E aí Jesus precisava fazer o quê? Mostrar para eles, naquela ascensão, para que aqueles que creram, os apóstolos que creram em Jesus, tinha os 70 também que Jesus enviou, também que creram, tinha as mulheres que criam, tinha as outras pessoas que acreditavam também nele, cerca de 5.000, 7.000 pessoas, não estavam nos sermões dele, aquelas pessoas, elas acreditavam nele, mas sempre com um pezinho atrás. Veja Tomé,
Tomé acreditou muito nele também, Tomé. Muito mesmo. É tanto que os próprios apóstolos, falando para ele que Jesus tinha aparecido, ele disse, eu não acredito não, só se eu ver ele, tocar na chaga dele. Entendeu? Então assim, o zelo, isso chama-se zelo. Não ser levado por qualquer conversa. Só que Tomé levou uma repreensão de Jesus. Jesus disse que ele era incrédulo, né? Tu é incrédulo, seja crente. É incrédulo. Então assim, levou uma advertência de Jesus, porque ele não creu no depoimento dos discípulos, só que acreditou depois que ele viu e tocou. Acreditou, e aí ele disse, Jesus vai completo dizendo assim, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Quem são esses? Nós. Quem aqui já viu Jesus, né? Até eu, que Deus já me deu a graça de ser arrebatado em espírito, Deus não permitiu eu ver ele. A minha consciência dizia que ele estava aqui atrás. Cristo, né? Bem aqui, falando, e Deus lá no final. No entendimento, né? Não vê, exato. Né? É nesse sentido. Então, assim, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. E eu creio. Creio muito, assim, para a glória de Deus. Viu? Muito mesmo. Então é isso. Aí, aqui ele fala sobre uma coisa que é bem... Eu queria também mostrar para os irmãos sobre essa diferençazinha aqui, que ele diz aqui, ó. Não há dúvida que a relação que a paixão e a vitória de Jesus tinha com a mensagem do reino foi agora patenteada aos discípulos. Vós sereis batizados com o Espírito Santo. Né? Aliás, foi patenteado aos discípulos. Ponto. Aí essa parte aqui, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Né? Essa parte, vamos ver aqui o texto sagrado. Vós sereis batizados com o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 5. Né? Na minha fala assim também, batizados com o Espírito Santo, né? Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Como é que está na de vocês? Está assim também? Tá com, todos tá com? Pronto. Deixa eu ver aqui se eu botei. Com. Tem uma situação em que considera-se, na terminologia grega, que... Eu vou apagar aqui já, tá? Deixa eu ver se eu vou apagar. Vou apagar só aqui embaixo. A terminologia grega para esse com, né? Com é o in. E isso levou muitos a entenderem que estava se referindo ao em. No. Então, ao invés de falar com, muito mesmo, entende que seja no. Só que vejamos uma coisa. Aqui, Jesus está falando sobre um batismo, né? O batismo que se conhecia era o batismo nas águas, né? Que a mesma coisa, alguns, os que defendem essa tese aqui, dizem que é a mesma aplicação, batismo nas águas ou batismo em águas. E outro, o batismo com águas ou batismo em águas. E aí fica essas discussões. Isso aqui eu estou trazendo para os irmãos saberem que existem essas discussões no mundo teológico. Existe. Isso aqui, às vezes, tem gente que, assim, toma decisões para a vida toda. Tem gente que é proibido de pregar na igreja por causa só dessa palavrinha, só desse termo aqui.
na regra de português, nem me lembro o que é. Tem gente que é botado lá em cima só por conta disso aqui. Isso é muito relevante no mundo teológico, isso aqui. Por isso que eu estou trazendo para vocês tenham ciência disso aqui. Existe um grupo gigantesco que entra em discussão. E aí fala, o batismo, que Jesus está falando aqui, em Atos dos Apóstolos, o batismo lá no Atos dos Apóstolos, é o batismo com. Está escrito aí vocês com, né? Já outros falam assim, não é porque eu fui buscar no grego, e no grego o termo para o com é o in, e o in é no. Então isso foi um erro na tradução. E aí os que puxam para cá, bate o pé, segure e vão-se embora. Porque disseram que viram no grego o in. De fato está lá in. E o in, o sentido do in é no. Entretanto, eu tive uma professora de psicologia, foi psicologia teológica. E aí, quando eu fiz o de teologia, aí essa professora, ela diz assim, você quer pegar um mentiroso, é só concordar com ele. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou concordar com a mentira, né? Ela diz, porque mentira não tem perna curta, então logo vai chegar no fim. E aí quando chegar no fim, você mostra a verdade. Porque a mentira esgotou, acabou. E a verdade não, a verdade é perpétua, ela é duradoura. Aí eu vi, faz sentido, faz sentido isso aí. Aí, aqui é só você concordar com ele. Se é no, então o que dizer? O que dizer? Esse ele diz aqui, foi o batismo no Espírito, eles falam, né? Não é com, é no. Vamos supor que seja no, vamos concordar? Aí, se aqui for no, lá em Atos dos Apóstolos, foi a descida do Espírito, não é assim? O que dizer do batismo? Desse aqui, ó, do batismo não, do que aconteceu em João 20, deixa eu ver aqui, 22. O que dizer disso aí? 22, João 20, 22. Como é que está na de vocês? E ainda dito isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito. Né? Tá assim? Também? O que dizer desse momento aí? Se aqui for o batismo no, é o momento inaugural onde eles receberam o Espírito, e esse daí foi o quê? Entendeu? Aqui em Atos, a gente percebe que Jesus mandou esperar. Ele mandou esperar? Ficar em Jerusalém, até que do alto seja o quê? Seja o quê? Qual é a palavra que está dizendo? Revestido. Ou seja, não é batizado, é revestido. Já tinha algo para chamar de revestido. Foi só revestido. Ouça. Exatamente. Só que aí, como é revestido, se é revestido é porque já estava vestido. Quer ver um exemplo? Eu uso paletó. Aí, quando eu estou me arrumando, eu visto primeiro o paletó ou a blusa? A blusa. Quando eu boto a blusa, eu já estou o quê? Vestido. Só que agora eu vou botar o paletó. Aí eu vou ficar como? Revestido. Eu já tenho a roupa, eu vou botar outra, que vai me vestir também. Não é assim? O jaleco. E aí, vai-se embora. O juiz bota a toga. Entendeu? Então, assim, vai-se embora. Tem muitos. Então, assim, só para você entender, já tinha e agora recebeu mais. Se eu estou acrescentando, se eu estou colocando mais, é no ou é com? É com. Eu estou com essa e agora estou com outra por cima. Entendeu? O com é de acréscimo. É este com aquele. Tá entendendo? Tá recebendo mais. Tá sendo mais.
Dá para entender? Aí, nesse sentido, vamos aqui para o texto. O que dizer então desse de 20:22? Que ele soprou neles, sobre eles, o Espírito Santo. O que nós conseguimos extrair daqui, e essa extração, ela tem base bíblica, né? Diz respeito, esse de João 20:22, diz respeito a regeneração, tá? Regeneração. E o de Atos 1, é 1:8, é? 1:5? É 1:5? 1:5. Atos 1:5 é de revestimento. Vou ajeitar aqui. Logo, o que a gente entende? Que quando é que acontece o revestimento e quando é que acontece a regeneração? A regeneração acontece quando a pessoa aceita Jesus. Aceitou a Jesus, ela nasceu de novo ou não? Nasceu. Só que ela vai passar por um processo aonde ela vai ser transformada, vai ser mudada, vai ser forjado o seu caráter. Ela nasceu de novo, ela vai engatinhar, vai beber do leite materno. Já recebe o Espírito Santo. Esse receber inicial, quando aceita Jesus, esse sim, você pode dizer que é batizado no. É o de João 20:22. Soprou sobre ele. Aí você tem que zelar para que o Espírito Santo permaneça, né? Por exemplo, quer ver, para a gente ir mais além, existe ou não existe pessoas que aceitam a Jesus, já tem aí 10, 20, 30, 50 anos, mas não foi batizado ainda, ou não fala em línguas estranhas? Tem ou não tem? Eu sou aqui. Não, você vai dar pouco tempo, né? Mas já era crente. Já era crente. Pois é. Crente mesmo, firme em Cristo. Pronto. Mas ainda não era batizado, né? Tá vendo? Mas ele era batizado, só que batizado no Espírito. No Espírito. Ele só ainda não tinha recebido o revestimento. Foi fogo. Chorou demais. Os irmãos conseguem compreender isso aqui? Volto a dizer, isso aqui é discussão teológica, isso aqui. Você vai achar meio mundo de gente falando contrário e um monte de coisa. Fica claro? Fica? Ainda ficou confusa? Aonde, irmã? Põe no. É só a irmã pensar assim. Aceitou a Jesus, aceitou. Assim que aceita, a Bíblia vai dizer o quê? Que ninguém diz Senhor, Senhor, se não for por quem? Pelo Espírito. Então, até para a gente levantar a mão e dizer assim, eu quero. Ali já foi convencido pelo Espírito. Né? Já foi João 16:8. Salvo engano, 16:8 vai dizer que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, o homem do pecado, da justiça e do juízo. Entendeu? Né? Vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então assim, quem é que vai convencer? O Espírito. Ele vai convencer. Então, quando a pessoa aceita Jesus, naquele instante que ela aceitou, sendo de verdade, aceitou a Jesus, ela já recebe
o Espírito Santo. Só que esse receber, ela receber ali, o nome disso é ser batizado no Espírito. E aí esse batizado no Espírito vai gerar o que nela? Atitudes de nova criatura. Atitude de novo nascimento. Entende? Novo nascimento. Ela nasceu de novo. Aceitou a Jesus. Já recebe o Espírito. Ela já está cheia do Espírito de Deus. Ela já prega, já ora, já louva, evangeliza, vem para os cultos, busca a Deus, tem vontade de Deus, lê a Bíblia, entende a Bíblia, está salvo. Quando é novo, a pessoa não foi batizada, ela vai ser novo. Quando ela já recebe o Espírito Santo, ela vai ser renovada, um revestimento, a direção. A só está me perguntando ou está dizendo que entende assim? Não, eu estou. Está indagando. Sim. Não é assim. Não. É quando ela aceita, ela já recebe, já é batizada. Quando ela aceita, já é batizada. Só que ela é batizada no Espírito. Ela não fala em línguas, mas ela está cheia de Deus. Ela ainda não recebeu aquele revestimento de poder para falar em novas línguas, interpretar línguas, para dons de cura, dons de operação de maravilhas e tal. Ela ainda não recebeu aquilo, mas ela está convicta em Cristo e ela lê a Bíblia, entende a palavra, tem sede de Deus, tem vontade de Deus, serve a Deus com muita seriedade. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está nela, que habita nela, que está gerando tudo isso. Então ela já é batizada, só que ela é batizada no Espírito. E aí ela precisa buscar, orar, jejuar, pagar o preço para ser o quê? Revestida. Aí esse revestimento é onde ela vai falar em novas línguas. Aí é quando ela vai ser o quê? Batizada agora com. Deu mesmo, mano? Glória a Deus. Só deu a entender, né? Até eu dei o exemplo da roupa, né? Quando a gente veste uma roupa, tipo, eu visto a roupa aqui, já estou vestido, sim ou não? Mas agora eu vou ser revestido, vou botar um paletó. Entendeu? Já recebeu, foi batizado novo. Tem que, Glória a Deus, amém. Pois aprimore mais, porque a senhora vai encontrar pessoas que vão querer retirar isso aqui. E tem, viu? Tem. É normal, é muito natural isso. Quer ver? Tem muito exemplo assim na Bíblia, sabe? Tem só mais um para ficar bem claro. Guarda aí a pergunta, irmão, rapidinho. Efésios, aqui em Efésios, ó, capítulo 4 de Efésios. É o versículo. Deixa eu ver aqui. 4 de Efésios. Não, é o capítulo 4. 4, eu acho que é do 20. Eu gosto de ler o 4 todo, mas para isso que eu estou falando agora é do 17 em diante. Mas para a gente não ler o 17, 18, eu vou ler do 19 em diante, tá? 19 em diante. Ele diz assim: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Ele está falando de pessoas que se desviaram, né? Aí, aliás, pessoas que serviam a Deus, mas do jeito que elas entendiam que era o correto. Aí ele vai e diz assim, no verso 20, mas vós, agora ele está falando para os crentes, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Ou seja, eles lá aprenderam do jeito errado, mas vocês não aprenderam assim a Cristo. Aí o 21, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Aí o 22, aí ele volta para o assunto, né, que ele está falando, mas vós não aprenderam. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem,
que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Ou seja, primeiro ele diz, no trato passado, vos despojeis. O que é o trato passado? A velha aliança, as velhas práticas, né? Despojeis, jogue fora. E seja agora o primeiro passo, é o que? Renoveis. Primeiro é o que ele diz? Renoveis, seja renovado. Esse renovado aqui, é esse aqui, ó. Renovar não é voltar a ser novo. Regenerar é ser gerado de novo. Então ele está dizendo, nasça de novo, seja renovado, seja novo novamente, né? Morra para o mundo e viva para Cristo. Pronto, esse momento aí do ser renovado, ele já é, se ele aceitar Jesus, se for renovado, ele já é batizado novo. Olha, aqui é bom porque ele vai passo a passo aqui, ó, no 22, né? O 22 conta ao trato passado. No 23, e vos renoveis, ou seja, renovo do Espírito, né? No Espírito do vosso sentido. Por que ele fala no Espírito do vosso sentido? Porque o que acontece quando a gente aceita Jesus e é nascido de novo? Acontece uma metanoia, mudança de mente. E essa mudança de mente é o que? É o Espírito que gera em nós. Então agora eu tenho que ser renovado no Espírito do meu sentido. Porque agora eu nasci de novo. Então o meu Espírito, o meu sentido agora ele é mente de Cristo. Entendeu? Se é mente de Cristo, eu preciso agora mudar minha mente aqui. É mente de Cristo. Agora eu tenho que pensar como Ele. Então eu tenho que ser renovado no Espírito. Certo? Aí, ele vai para o 24. Depois de ser renovado, o que vai acontecer agora? O 24. E vos revistais, né? Ou seja o que na tua? E se revestir, né? Eu estou tão acostumado na minha que é revistais, né? E vos revistais. Ou seja, perceba, irmã, que primeiro ele fala em renovo. Depois ele fala ser revestido. Percebe a ordem? Só o renovo não já estava bom? Ele diz, seja revestido, né? Aí depois que é revestido, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então perceba, primeiro ele diz, despojei do velho homem. Primeiro joga fora, depois é o que? Renovado. Aí depois de renovo, revestido. Entende? A gradação assim, ó, passo a passo, né? Eu acho lindo esse aqui, é passo a passo, bem direitinho. Mas dá para entender isso? Lá no renovo, vamos ver se a irmã entendeu. Lá no renovo, que ele fala assim, e renovais. Ele foi batizado com ou no? Renovais. Renovar. Se ele vai renovar, ele já está na cidade, ele vai renovar. Renovo. Aí o revistais. Com. Né? É tipo isso. Treina que dá certo. Escreva. Regenerado. Exatamente, aqui, ó, regenerado. Né? João 20, 22. Acaba até o Efésios aqui também, né? Ele está sendo regenerado. Nova criatura. Aí lá na hora. É quando aceita Jesus. Aceitou a Jesus, já é batizado no Espírito Santo. Não escapa um, todo mundo. Aceitou a Jesus. Aí, ó. Mas era uma benção. Pois é, ó. Como?
Agora a senhora aprendeu que ele não era batizado com, mas já era batizado no. Porque para ser o que ele era, só o Espírito Santo. Ele é convidado a pregar. Era, pois é, ó, pregava e tudo, tá vendo? O exemplo que eu acabei de falar, né? Entendeu? E ele não era batizado com o Espírito Santo. Então dá para a irmã entender, né? Melhor agora? Deu? Amém. O irmão tinha uma pergunta, né? Não, é só mostrar isso aqui. Quando a pessoa não é revestida, vai muitas coisas vai embora. O medo, você fica, é totalmente diferente. Quando ela é, né? Com, exato. Revestido, exato. Para vestir, se reveste. É. Você muda muito. Muda. Para pregar, evangelizar, uma pessoa assim, Parece que aqui você ganha ousadia, né? Uma pessoa lá, o espiritual entra nele, ela faz você às vezes é uma coisa focada. Você está revestido. De poder, é viu? uma diferença. Poder, é verdade. Então vamos seguir. Aí, indo mais adiante, deve ser considerado parente. Pronto. As citações que ele mencionou no verso 20, né, o verso 20 que a gente leu na aula passada, aí está aqui, ó, ele traz aqui também as referências, a citação que ele mencionou, que Pedro fala quando eles vão tirar sorte, lançar sorte sobre José, chamado Barsabás, e Matias. Né, eles lançam sorte, lembra que eu falei na aula passada? Lançam sorte. Então aí ele cita texto sagrado. O texto sagrado está aqui, ó, Salmo 69, verso 25 e o Salmo 109, verso 8. Tá? Começando, aqui já é o texto. Esse Salmo 69, verso 25, alguém abre aí, por gentileza. E o outro é o 109, o 69, verso 25. Pode ler. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite nas suas tendas. Pronto, está bem claro aí. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite nas suas tendas. Ele está dizendo que fique deserto. Se é para ficar deserto, é para colocar alguém ou não? Não. Aí ele menciona, no mesmo texto, ele menciona o 109, verso 8. Vê aí o 109, verso 8. Pode ler, claro. Seja a sua vida curta e outro ocupe o seu lugar. Pronto. Aí, os apóstolos, o Pedro, principalmente, ele citou esse texto na hora de lançar sorte sobre José e sobre Matias. Ele citou esse texto. Se a gente for olhar, eles foram meio que precipitados. É fácil a gente dizer agora, depois que já passou, já aconteceu, está registrado, não é fácil. Mas, estando na pele deles, não era fácil. Não era fácil. Eles leram o texto, eu acho invocado é isso, porque eles leram o texto e depois leram outro texto. Leram assim, né? Citou, trouxe citações, né? Igual a gente faz. Está escrito isso, está escrito aquilo, assim está escrito, né? Eles leram um que fique deserta a sua habitação e não haja outro em seu lugar. Só que mesmo assim eles insistiram em lançar sorte para botar alguém no lugar de Judas. Acabaram de citar, fique deserto o seu lugar. Não bote outro. Né? E aí lançaram sorte, insistiram em lançar sorte. E no mesmo instante eles citaram o outro que o 109, seja a sua vida curta, né? E outro ocupa o seu lugar. Percebamos que está dando a ideia de que é para ter outro lado. Mas, todavia, entretanto, não está dando margem para eles fazerem isso. Está dizendo que é para ocupar outro lugar dele, mas não diz que eles devessem escolher alguém. Eles agiram certo, oraram a Deus, só que depois agiram errado em lançar sorte. Agiram certo em orar. Qual era o segundo passo depois de orar? Esperar. Esperar a resposta. Eles não fizeram, foi lançar sorte. Aí acontece igual aconteceu muito na Bíblia, né? Senhor, aquelas coisas. Senhor, tem até um episódio, né, do israelita que disse: Senhor, se o Senhor abençoar e tal, quando eu voltar para minha terra, a primeira mulher que eu vier ao meu encontro, eu vou dedicar a ti. Aí lá vem a única filha dele. A primeira que ele viu. A única filha. Aí choraram,
né? Ele ia separar e entregar para o Senhor. E alguns dizem que ele teve que sacrificar ela, outros dizem que era dedicar exclusivamente para a obra de Deus, no celibatário, não podia casar, não ia ter posteridade, né? Não ia ter descendência, né? Que não vai mais casar, né? Mas ver que tem os outros que diz que era para matar, porque ele fala que é para sacrificar, né? Sacrificar o Senhor. Então, assim, enfim, então tem essas coisas. Não, é dedicado ao Senhor. Eu entendi que ela tinha. Tinha que se sacrificar. Pois é, existe essa linha, sabe por quê? Porque ele fala isso. E justifica pelo choro. Por que choraram tanto? Né? Se vai, tipo assim, se vai servir ao Senhor, então por que choraram tanto? Mas é porque, irmãos, é só a gente trazer para a nossa vida. As coisas de Deus é muito assim, muito prático. É só a gente trazer para a nossa vida. Por exemplo,